Senhor da vida, permite que nos reunamos em Teu nome, nesta noite bendita de felicidade e esperança, para manifestar-te nossa gratidão imperecível. Não te rogamos, Senhor, vantagens e benefícios para nós outros, ricos que somos de Tua luz e misericórdia. Mas suplicamos ao Teu coração augusto, nos sejam concedidos os dons do equilíbrio e da equidade, para que saibamos distribuir nossa divina herança e não dissipemos em vão a glória de Tuas dádivas. Fortifica-nos a noção de harmonia para sermos cooperadores leais de Teus santos desígnios. Erguemo-nos do abismo do passado por Tua vontade vigilante, e aqui nos encontramos para servir-te. Entretanto, Pai, vergados ao peso das inclinações humanas, por nós cultivadas durante milênios, não prescindimos de Tua disciplina e de Tua força paternal. Dá-nos o clima sadio da libertação de nós mesmos. Magnetizados pelas nossas recordações do pretérito, nem sempre te compreendemos a vontade soberana e criteriosa. Anula-nos o personalismo inferior para que a consciência do universo nos esclareça o coração. Levanta-nos o raciocínio para mais alto entendimento. Faze-nos vibrar no campo de Teus divinos pensamentos. Puseste em nossa boca o verbo construtivo. Encheste-nos a alma de luz e tranquilidade, a fim de colaborarmos em Tua obra. Deste-nos, neste pouso de amor fraterno, companheiros dedicados ao bem, e em torno de nossa tarefa pequenina, colocaste a multidão dos aflitos e sofredores. Ó Senhor, como somos felizes pela possibilidade de ministrar em Teu nome consolações e esclarecimentos. Contudo, nós te imploramos inspiração e roteiro, considerando as responsabilidades dos que te recebem a mordomia da salvação. Ensina-nos a agir desapaixonadamente. Infunde-nos o respeito pela autoridade que nos deste. Ajuda-nos a desprender a mente das criações individuais, para que te sentamos mais de perto no esforço coletivo da elevação comum. E toda vez que nossos atos traduzam interferência indébita do livre-arbítrio na execução de Tuas leis, repreende-nos severamente, para que não persistamos no desvio impensado. Somos Teus filhos frágeis e confiantes. Todas as Tuas resoluções a nosso respeito são excelentes e belas. Concede-nos, pois, bastante visão, de modo a enxergarmos nossa aventura em Teus desígnios, sejam quais forem. Somos servos humildes de Tua sabedoria gloriosa. Neste celeiro de paz consoladora, recebemos através de 1000 recursos diferentes a Tua presença indireta, com a qual são atendidos os que choram e padecem. Ó Pai compassivo, que felicidade maior que esta, a de espalhar com nosso Senhor Jesus Cristo as Tuas bênçãos redentoras e carinhosas. Que escola mais rica, além da que se localiza nesta casa, onde aprendemos jubilosos a exercer o dom sublime de dar, dilatando-nos a alegria, estimulando-nos a coragem, santificando-nos a esperança, Tu permites ainda, Senhor, que possamos atender ao coração interessado em lenir e confortar espíritos queridos que se perderam de nossa companhia no curso incessante do tempo. De alma voltada para a Tua magnanimidade, endereçamos-te reconhecimento sem termo. Sê louvado por todos os milênios dos milênios. Sê glorificado por todos os seres da criação. Teus servidores nesta casa de edificação agradecem-te as oportunidades preciosas de trabalho e esperam a continuidade de Tuas bênçãos. Que a Tua infinita luz seja refletida em todo o universo infinito. Assim seja.
Fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, Senhor, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, Senhor, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, Senhor, que eu leve a tua alegria. Onde houver trevas, permita, Senhor, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Nós hoje vamos falar um pouquinho sobre o Espiritismo e a Páscoa, porque ainda há muita dificuldade das pessoas entenderem o que vem a ser a Páscoa. Eu iniciaria dizendo para vocês que esse planeta é dirigido por Jesus. Ele fala no seu Evangelho que a casa do meu Pai tem muitas moradas, e a terra é uma delas. E ele fala em João 17,5, que antes que o planeta Terra fosse criado, ou melhor, colocado no seu eixo gravitacional, na posição que está, para poder ter condições de ser habitado, no momento que isso estava sendo providenciado por uma pleiade de espíritos superiores, Jesus já se encontrava com Deus, aguardando todos esses acontecimentos, participando com ele,
para que ele assumisse a direção do nosso planeta. Ele declara lá no Monte das Oliveiras, antes de ser entregue, na quinta-feira, ontem à noite, mais especificamente, ele diz assim: Pai, chegou a minha hora. Honra teu filho com a honra que eu tinha quando eu me encontrava contigo antes da criação dos céus e da terra. Então essa é a grande revelação de Jesus, que eu acho importante para a gente poder situar as coisas num contexto abaixo dele. Porque quando a gente não conhece isso, a gente fica difícil de entender a Páscoa sobre os 3 planos. Porque a Páscoa, ela não começou conosco, ela não começou com Jesus lá no cenáculo em Jerusalém, ela começa no mundo espiritual, já Jesus planejando tudo o que ia acontecer. Então, é um projeto todo dele, que a gente vai tentar trazer para vocês alguns conceitos. Essa é uma palavrinha com 3 letras que se pronuncia em hebraico, da direita para a esquerda, Pessah. E Pessah é um verbo que é usado lá no livro do Êxodo, capítulo 11 e 12, para criar o que nós conhecemos hoje como Páscoa. Pessah, esse verbo especificamente, ele significa passar por sobre. Não é pular. Muita gente pensa que é pular. Não. Pular é quando você pula um objeto pequeno, uma vez só, uma coisa mais... Mas quando você diz que alguém que passou por sobre João Pessoa um avião, ele não pulou, ele sobrevoou. Tá certo? Então a expressão, a palavra Pessah é passar por sobre. Nós vimos agora no filme, um filme pequeno, porém realmente bem resumido, nós vimos o Mar Vermelho aberto e falando que a partir daquela passagem, e muita gente fala, muitos teólogos, que essa Páscoa é a passagem dos hebreus pelo Mar Vermelho. Também não é. Tá certo? É um conceito precipitado, sem maiores condições de esclarecimento. Então vamos tentar trazer o que hoje a gente chama de passagem, como a igreja diz, da morte para a ressurreição. Não é assim que a igreja católica fala, os protestantes também falam assim. Já a doutrina espírita nós vamos fechar mostrando que ela não se prende a rituais, ela não embora respeite todas as crenças e todas as religiões sinceras, como diz Kardec, ela não tem ritual, não vê a Páscoa, nem o Natal, nem o Ano Novo, nenhuma festa, porque no Espiritismo não tem festas, né? A festa é um conceito judaico que dura 8 dias. No judaísmo, qualquer festa dura 8 dias. No cristianismo, essa, por exemplo, dura uma semana. Começa no domingo de Ramos, que nós vamos ver que não foi domingo passado, não foi domingo de Ramos. Quer dizer, eu não estou aqui para mexer com a cabeça de vocês, não, mas o Espiritismo me ensinou nos ensina que a nossa fé tem razão de ser fé. Não é uma fé cega, não é uma fé imposta, não é fé sujeita a dogmas. É uma fé conquistada com a racionalidade. Como foi bem colocado ali, né? Que Jesus não morreu na cruz para salvar a gente graciosamente. Então, antes mesmo da Páscoa existir, a Páscoa vamos chamar hebraica, porque naquela época não tinha judeu ainda, era hebreus. Naquela época existia o chamado período pré-mosaico, a festa dos pastores nômades pela chegada da primavera. Ou seja, a Páscoa, por isso que a Páscoa, ainda hoje a Páscoa cristã e a Páscoa judaica, não tem uma data certa. Ela varia, porque o calendário cristão católico é um calendário fundado pelo Papa Gregório, por isso chama gregoriano. E o judaico é um calendário que não obedece ao calendário babilônico, que é solar. O calendário judaico é lunar. Enquanto a gente conta pelo sol,
Eles contam pela lua. Por que é que o calendário judaico é lunar? E o dos árabes também. Porque os hebreus viviam nos desertos. No deserto ninguém consegue fazer nada de dia. Porque na sombra a temperatura chega a 60, 70 graus. Na sombra. Imagine no sol. Então eles faziam as maiores atividades deles durante a noite. E à noite eles se guiavam pela lua. Então o calendário dele é lunar. E como a lua tem um ciclo de 28 dias, então o calendário judaico, o ano judaico chega a ter 14 meses às vezes. Tá certo? Porque é 28 dias que eles arredondaram para 30. Não tem esse fevereiro, a gente só conhece fevereiro com 28 e às vezes 29. Então por isso que a Páscoa varia de data. Porque a Páscoa coincide com a chamada equinócio. O que é equinócio? É quando o Sol passa pelo longo eixo, tá certo? Da Terra. E esse período que ele passa pelo longo eixo da Terra, chamado equinócio solar, no Polo Norte, coincide com a chegada da primavera. Aqui é a primeira lua cheia depois do equinócio é que determina a Páscoa cristã na Igreja Católica. Você pode ver, a lua vai ser cheia amanhã ou depois. Tá certo? Porque em cada ano ela varia da data. Então depois que ocorreu o equinócio, a primeira lua cheia é o domingo de Páscoa. Tá certo? Isso é só para situar vocês, que muita gente não entende o porquê disso tudo. Então a questão vem desde os pastores que se guiavam pela lua e pelo sol, pelaquela questão do equinócio. E aí a história da Páscoa judaica ou hebraica começa com José. Todo mundo sabe da história de José do Egito. Lá no Gênesis 37 fala que ele era um dos filhos amados de Jacó, era muito inteligente, era um grande médium, e a gente observa que em toda a história da humanidade a mediunidade está sempre presente, como um fator marcante e tudo isso. Abraão era médium, Moisés era médium, e vai por aí afora. E José era um grande médium, só que a mediunidade dele naquela época era uma mediunidade muito, muito comum e muito em moda, vamos dizer assim. A mediunidade dele era onírica. O que é mediunidade onírica? Dos sonhos. Então ele dormia, sonhava, e o sonho dele ele se lembrava e contava e sabia tanto que ia acontecer, como também sabia decifrar, que foi isso que o tornou notável perante o faraó do Egito. Então os irmãos de José tinham ciúme dele, porque o pai tinha uma preferência por ele, porque ele era mais inteligente, era mais bem dotado. E com raiva disso, porque José teve um sonho, ele sonhou que ele era um grande feixe de feno, e em torno dele ficavam uns outros feixes que eram os irmãos dele. Aí isso aumentou ainda mais a raiva dos irmãos dele. E então, que naquela época, eles ficavam no deserto. Então, os caravaneiros que vinham para o deserto, eles combinaram de matar José. E um dos irmãos sugeriu: não matemos, vendemos ele. E venderam ele, tiraram as roupas, passaram no sangue de um cordeiro e disseram ao pai que ele tinha morrido. E aí vocês sabem, ele vai para o Egito, e lá o faraó tem um sonho, 7 anos de seca, 7 anos de fartura. E o Egito não é nenhuma novidade. Chuva lá não tem, porque o Egito tem 95% de deserto. O que salva o Egito é o Nilo, só tem 5% de território. E a última vez que eu estive lá, foi uns 5 anos mais ou menos, fazia 15 anos que não chovia, não era 7 anos, era 15. Então não é nenhuma novidade não chover no Egito. Então houve aquele sonho do faraó que ele interpretou, ficou famoso. Só que depois que José fica famoso, tem uma grande seca em Canaã, e os irmãos dele vêm comprar mercadoria no Egito, e lá ele é reconhecido. O José se lembra dele, mas eles não se lembram de José. E por conta disso, toda aquela história maravilhosa que eles se reencontram, José perdoa ele, porque disse que ele não tinha culpa. Ele foi enviado por Deus para aquela missão, perdoou os irmãos.
Só que o pai veio e eles ficaram no Egito, não voltaram mais para Canaã. E o tempo passou, José morreu, o faraó morreu, e os hebreus se multiplicaram no Egito. Então, durante um grande período, eles ainda tinham prestígio e privilégio. Mas depois, o faraó que sucedeu o faraó de José, começou a ter medo que a multiplicação deles fosse dar problema, escravizou o povo. Todos os egípcios foram escravizados, os hebreus, no Egito. E aí, mesmo depois de escravizados, eles conseguiram continuar se multiplicando e resistindo a todas aquelas opressões. E aí, o faraó começou a ordenar, com medo que eles se multiplicassem, que todo filho do sexo masculino que nascesse de uma mulher hebreia tinha que ser morto, porque ele tinha medo que eles dominassem o Egito. Mas o projeto de Jesus era outro. Nasce de uma mulher hebreia Moisés, que pelo verbo limshô no hebraico significa aquele que é extraído. Como ele foi extraído das águas do Nilo, passou a chamar Moshe, que é o substantivo, aquele que nasceu das águas. E durante 400 anos eles sofreram bastante opressões, sem ganhar nada, até que, depois de um certo tempo, Moisés cresce entre o faraó, vê um soldado egípcio matando um hebreu, se revolta, mata o soldado e começa a ser perseguido, e ele foge para o deserto. Conhece Jetro, seu sogro, que tinha rebanho, a sua esposa, casa no deserto. E depois de 40 anos ele passa também por um fenômeno mediúnico, que ele era médio, de efeito físico, da sarça ardente. Ele vê um arbusto que ardia, mas não se consumia, e ali ele se aproxima e escuta uma voz dizendo que ele fosse ao Egito libertar o seu povo. E aí começa o que nós chamamos de fenômeno da passagem, que muita gente pensa que é a abertura do Mar Vermelho. Eu tenho uma notícia para vocês, que não é muito boa. Porque a passagem do mar, eu já passei 4 vezes por lá. Aquele Golfo de Áqaba, que é um dos braços do Mar Vermelho, ele nem é vermelho, né? É da cor de todos os mares. E o termo original que chama no hebraico é Yam Suf. Yam em hebraico pode ser mar ou lago, e Suf é junco, e o junco não dá em água salgada, então não podia ser chamado de mar de junco, o Mar Vermelho, porque ali não nasce junco, que é aquele capim que faz o papiro. Então o que é que acontece? Ele atravessou pelo lago dos juncos e não pelo Mar Vermelho do Golfo de Áqaba, de acordo com o texto original, e cientificamente já está provado. Então ele atravessou onde hoje é o Canal de Suez, mais ao norte. Naquela época não tinha o Canal de Suez, eram lagos, e por ali ele atravessou com os hebreus. Então não foi isso que originou o nome Passagem ou Páscoa, tá certo? Eu vou mostrar para vocês realmente o que foi que aconteceu. Quando eles estavam, porque Deus enviou 10 chamados para o Egito, que o povo chama de praga, mas não foi praga. Deus não queria que os egípcios fossem destruídos, porque senão ele não era Deus. Concorda? Deus ama indistintamente a todos. Jesus disse que ele faz a chuva cair sobre os bons e os ruins, o sol brilhar sobre os justos e injustos. Então ele não teria mandado praga para destruir o Egito. Na verdade, a expressão hebraica chama de sinal ou despertar, ou uma espécie de balançada contra eles, para que eles acordassem que ele era o verdadeiro Deus. Então, depois de 9 que ele não aceitou, aí você vai encontrar lá no Êxodo 11 e no 12, já dizendo que eles deveriam escolher um cordeiro que já tivesse um certo tamanho de 1 ano mais ou menos, para, se a família fosse pequena,
para o cordeiro chamasse outra família, para ficar os dois juntos, para valer a pena. Esse cordeiro tinha que ser sacrificado, e depois de sacrificado, eles tinham que passar. O cordeiro é tanto que João diz que Jesus é o cordeiro de Deus, porque Jesus veio para se sacrificar por nós. Nesse sentido, há uma semelhança. Então, tinha que ser sacrificado esse cordeiro e o sangue passado nos umbrais da porta. Para quê? Para que, quando a 10ª convocação de Deus sobre os egípcios passasse naquele local, ele não entrasse na casa que tinha o sangue do cordeiro. Por isso que diz, aí o espírito do anjo enviado por Deus passou por sobre as casas sem entrar. E aí se originou o nome de Páscoa, que vem de Pessa no texto original. Não é nada? Todas as casas humildes, mas o espírito não penetrava. E aqui está escrito que haverá um choro desesperado por todo o Egito, um choro como nunca se ouviu antes, se ouviu depois. Moisés reunia todo o povo de Israel e diga-lhe o seguinte: cada família deve escolher um cordeiro de 1 ano de idade, macho, sem nenhum defeito. Daqui a 4 dias, ao entardecer, todos devem matar o animal escolhido. Molhem um maço de isopo. Vocês sabem o que é isopo? Não? Isopo é uma madeira que existe, que você pega ela com a faca e corta ela em todos os... Parece uma vassoura de piaçava, depois que fica cortado. Ele fica todo... Para quê? Para aquilo ali molhar no sangue e aspergir nos umbrais da porta. Então esse é o grande significado para o povo hebreu da palavra Páscoa. A gente sabe que o judaísmo veio já depois, praticamente perto da época de Jesus. Isso aqui é um preparo para uma Páscoa judaica. Tá certo? Então eles têm vários símbolos que nós copiamos muito aqui. Porque a igreja copiou praticamente tudo do judaísmo, mas se tornou antissemita e até, de certa forma, perseguiu o povo hebreu, né? Então isso aqui você tem um osso, que é o osso do cordeiro, que seria ficar inteiro. Tem essa erva, que é misturada, que chama de erva amarga, para lembrar a amargura da escravidão. Tem o ovo, quer dizer, o ovo é um símbolo da Páscoa judaica. Mas qual é o significado do ovo na Páscoa judaica? Para nós, o que é? A gente pegou o ovo de lá, transformou em ovo de chocolate. E aí ninguém pode deixar de comer o ovo de chocolate na Páscoa, é o lado comercial, que não tem nenhum simbolismo. E ainda arrumaram um coelho para dizer que o coelho botava ovo. Quer dizer, é uma coisa meio complicada, né? Então, mas o significado prático desse ovo, primeiro que o ovo é vida. Segundo, porque o ovo, quando ele está assim, se ele estiver cru, você bater ele em qualquer coisinha, ele quebra, não é isso? Mas se você cozinhar ele, o que é que acontece? Cozinha ele com casca numa água fervendo, ele fica duro, seco, resistente. Então simboliza que o povo hebreu, até hoje, eles acreditam que o ovo é o símbolo do que eles são. Porque em todas as adversidades, em vez deles amolecerem, eles endurecem. Você vê que eles já passaram por todo tipo de sofrimento e superaram. A escravidão de 400 anos, o holocausto, e ainda hoje sofrem muitas perseguições e até discriminação. É tanto que eles vivem sempre segregados. Então o ovo é símbolo de vida e de persistência. Uma raiz amarga para lembrar a escravidão. Eles fazem uma água de sal para botar nesse espécie de alface verde que ele come. Eles dizem para lembrar a lágrima, que é salgada, que eles derramaram no sofrimento da escravidão. Então vocês têm mais ou menos uma ideia do que significa para eles. E aí tem o vinho e tem o pão, porque o pão é o pão sem fermento. Eles chamam matzá. O pão sem fermento é chamado de pão ázimo em hebraico. É tanto que os discípulos perguntam a Jesus:
onde vamos celebrar a festa dos ázimos. Porque Jesus celebrou uma festa judaica. Jesus não celebrou uma Páscoa cristã. É isso que a gente tem que saber. Eles foram para o cenáculo celebrar a festa que era judaica da época. Tá certo? Então, o pão, o vinho e aqui o pão. Aqui tem só um pedacinho. Eu não sei se eu coloquei um mais visível. Aqui também é outra, é osso, ovo, outra, mas eu acho que eu coloquei um pão asmo aqui. Coloquei. Olha aqui. É o vinho e o pão que faz parte direta da festa. Só que o vinho, que simboliza o sangue do cordeiro, que foi imolado nos umbrais, eles fazem uma bênção na Páscoa e antes eles rezam uma oração em hebraico que agradece a Deus pela produção do vinho ou do fruto da videira. É mais ou menos assim: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam kenoten Gefren, Perot e Gefren. Ou seja, graças te damos, Senhor meu Deus, porque tu nos deste o fruto da videira, que é o vinho. E depois é que vem a bênção do pão. A igreja trocou. Primeiro é o pão, que é a hóstia, e depois é o vinho. Você observa que tem a mesma coisa, porém no sentido inverso. Esse pão, eu já comi dele. E quem não comeu não tenha nenhuma saudade, nenhuma vontade. Porque quando você passa... Eu vou para Israel na próxima semana, mas eu já vou depois da Páscoa. Porque eu já passei Páscoa lá. Você come uma semana leite frio, não pode ferver nada. As comidas não tem sal, não tem fermento. O pão sem fermento, o gosto dele, para vocês terem uma ideia, quem quiser ter uma ideia do qual é o gosto que tem esse pão, asse um azulejo e coma. É o mesmo gosto, de azulejo assado. Porque ele não tem absolutamente nenhum sabor. Eu às vezes brinco, parece coisa do... Se você fizesse uma tapioca sem goma, sem coco, sem sal, numa caçadora sem fundo, era mais ou menos o gosto que ia ter. Então e quem chega em Jerusalém não tem outra saída. Os hotéis já só servem isso, só tem isso. E você... É bom para quem está fazendo regime, né? Porque aí você emagrece um pouquinho, perde uns quilinhos, né? Fica em dia, porque a erva é amarga e o pão sem sal aí é tudo que você merece, né? Para emagrecer. Então é uma cultura completamente diferente da nossa. Agora eles fazem disso um ritual. Tem até um livro chamado Agadá de Pessa, porque Agadá é um substantivo derivado do verbo leagide, que é narrar, contar. Agadá de Pessa, quer dizer, a narração da Páscoa. Então ali tem todos os rituais. Eles fazem uma coisa toda metodicamente. As famílias se reúnem, a ceia chama Seder, que é a chamada ceia pascual, que Seder em hebraico é ordem. Então tem uma ordem. Enquanto todo mundo recebe um cálicezinho do vinho, depois da oração todo mundo espera quando termina. Só depois que o rabino toma é que você vai tomar. Como eu fui coroinha no seminário, e aquele vinho é bom, viu? O vinho doce, aquele é bom. E eu tomava aquele... Eu não fiquei alcoólatra não, porque eu não gosto de álcool não. Mas eu tomava umas meiotas boas no seminário. Então quando eu terminei, a primeira vez que eu fui numa cerimônia dessa, que eu frequentei sinagoga há muito tempo, eu passei algumas Páscoas no meio dos judeus. Então a primeira que eu fui, quando o rabino terminou, eu embiquei, ficou todo mundo olhando para mim e eu cometi uma gafe terrível, né? Porque tem que esperar depois que o rabino se servisse, era que a gente se servia. Mas eu pensei que eu ainda estava na sacristia. E a Páscoa cristã, que deriva naturalmente de tudo isso, nós vamos ver o que é que tem em comum e o que é que tem diferente. A primeira coisa que surge aqui é uma cruz, que é o que a igreja toma como o maior símbolo da morte de Jesus, porque a Páscoa judaica ou cristã não tem nada a ver com passagem do Espírito de Deus sobre a casa com o sangue do Cordeiro. Tem significado que Jesus foi morto numa cruz e ressuscitou. Então, é passagem da morte para a ressurreição de Jesus. Tá certo? Vamos ver como é que eles fazem isso. Lá em Mateus 26, 17 a 19,
os discípulos, no primeiro dia da festa dos pães ázimos, olha, esse que eu mostrei para vocês, chegaram os discípulos junto de Jesus dizendo: onde queres que façamos preparativos para comeres a Páscoa? Porque nem se discutia, já sabia que tinha que ter para eles a festa deles, eram judeus, estava chegando a Páscoa. E aí Jesus diz: ide à cidade a um certo homem e diz-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. Onde foi que eles prepararam? Aqui é só para vocês verem o símbolo que se faz de Jesus com o cordeiro, porque ele também foi crucificado, ele também derramou sangue, então parece que foi o mesmo sacrifício do cordeiro, e por isso que João, quando ele identifica ele, diz: eis o cordeiro de Deus, porque ele já sabia profeticamente ou mediunicamente que ele iria ser imolado, né? E aí fazem essa apologia a Jesus na cruz, derramando seu sangue, e um cordeiro degolado próximo. Eu não gosto de ver Jesus assim. Eu gosto de Jesus ressurreto, Jesus sem cruz, Jesus sem sofrimento, né? Jesus sem sangue. Eu coloquei aqui só para mostrar o que a gente não deve pensar ou lembrar de Jesus nessas condições, tá certo? E aqui é o que simboliza esse slide. Alguém quer? Domingo de Ramos. Quando foi que aconteceu o Domingo de Ramos? Domingo passado? Mais, Sabiniano. Mais do que isso. A gente aprende que o Domingo de Ramos é um dia antes. Um domingo antes do Domingo da Páscoa. Quer dizer, a igreja celebrou o domingo passado. Só tem um erro. Ou só tem uma análise. A festa que Jesus entrou desse jeito, montado no jumento, saindo lá do Monte das Oliveiras para entrar no templo, aconteceu, essa festa chama-se Festa das Barracas, ou Sukkot, que Sukkah em hebraico é barraca. Essa festa lembra o tempo que o pessoal estava no deserto, morando em barraca, e que coincide essa festa com a festa da colheita. Então, essa simbologia do ramo não tem nada a ver com o Domingo de Ramo cristão. É da festa, eles têm um ramo de palmeira, onde eles colocam o etrogue, que é uma fruta, parece um limão azedo. Tem uma fruta que é cheirosa, mas não tem sabor. Tem uma fruta que é cheirosa e tem sabor. Então, eles colocam 4 tipos de plantas juntos para fazer a oração e simbolizar o comportamento humano. Foi uma festa que Jesus também viveu. Só que essa festa do Hanukkah, ou do Sukkah, do Sukkot, ou das barracas, ela acontece no mês de Tirei. Tirei é um mês hebraico que corresponde ao mês de setembro. Então Jesus deve ter entrado no 8º dia da festa, aproximadamente num sábado de setembro do ano 32. E só foi ser crucificado em abril, na Páscoa de 33. Então passou outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. 7 meses e não 7 dias. Isso tem alguma diferença? Tem, de compreensão e de entendimento. Porque eu assisti muitos sermões no seminário que os padres diziam assim: olha, o ser humano é muito volúvel. Porque aquele mesmo povo que ovacionou Jesus no Domingo de Ramos, quinta-feira depois já estava pedindo para ele ser crucificado. O que não tem absolutamente nada a ver. Tá certo? Então, e o que aconteceu nessa festa não tem nada de espiritual. Foi uma festa judaica, material. E como Jesus era um líder, e naquela época o romano oprimia os judeus ali naquela região, eles estavam querendo se libertar. É tanto que eles dizem Oshianá, que todo mundo diz que é Osana, que é uma expressão hebraica. Oshianá é do verbo Yashá, que é salvar. Como está no imperativo solicitativo, o sem ser absoluto, o analítico, é como se fosse assim: salva-nos do romano, por favor. Era isso que o povo pedia, e não salvação espiritual, como é transmitido para a gente. Então veja quanta diferença
E eu prego sempre isso. A gente só conhece cristianismo se conhecer judaísmo. Se conhecer que Jesus nasceu, viveu, morreu como judeu, não discutiu com os doutores aos 12 anos. Eu só estou trazendo problema para vocês, não é ou não é? Porque a festa em que a criança adquire responsabilidade perante a Torá no judaísmo ocorre no menino aos 13 anos. Então Jesus discutiu com os doutores aos 13 anos, que é quando ele faz a festa do Bar Mitzvah, que significa filho do mandamento. É uma festa que toda quinta-feira tem no muro. Sempre que eu vou a Israel eu vejo. A criança passa a ser adulta perante Deus. Então o menino com 13 e a menina com 12. Então Jesus não discutiu aos 12 anos, mas aos 13, porque nenhum judeu escuta um menino que ainda não tem a responsabilidade perante a Torá. Por isso que Jesus só foi discutir com eles aos 13 e não aos 12. Ok? É só para vocês pensarem um pouquinho, que o espírito tem que pensar. Jesus ensinou a amar e Kardec ensinou a pensar. Então vamos pensar, é ou não é? Aqui é o conceito ainda cristão. Por que procurar entre os mortos aquele que está vivo? Não está aqui, ressuscitou. Lucas 24, 5 e 6. Então vocês têm aqui um conceito cristão, que nós vamos falar um pouquinho dele a partir daqui, para a gente ver as diferenças. A origem e o sentido da Páscoa cristã. Jesus celebrou, como vocês viram, a Páscoa a pedido dos discípulos. Mas a primeira coisa que ele faz, segundo João, ele inovou a Páscoa judaica em duas questões. A primeira, o lava-pés, que ele não existia, nem existe lava-pés no judaísmo. Tá certo? Por que Jesus fez isso? Não é um ritual. É que naquela época não tinha asfalto, as estradas eram poeirentas. Paulo andou 12.800 quilômetros de sandália a pé na poeira, divulgando o cristianismo. Jesus caminhava pela Judéia, Samaria e Galiléia, e ali ainda hoje tem poeira, mesmo com asfalto. Se você entrar naquelas regiões, sobretudo Samaria, e porque ali tem muito deserto, principalmente a Judéia, você vai molhar, sujar os seus pés de poeira. E pode ver que Jesus chega na casa de Simão leproso, na época quando a pecadora vem lavar os pés dele com a lágrima, enxugar com o cabelo. Ele disse: Simão, eu cheguei aqui e tu não me desse água para lavar os pés. Ele avisa aos discípulos: se você chegar numa cidade e ninguém lhe der atenção, sacode a poeira da tua sandália, porque você vai chegar empoeirado e vai para outra. Então, quando eles chegaram aqui, todos estavam, porque o cenáculo fica no Monte Sião, mas aquela região naquela época não tinha calçamento, não tinha. Algumas regiões dentro de Jerusalém já tinha aquelas pedras calcárias, mas a maioria das transversais eram poeirentas. Então Jesus chega, vê todo mundo ali para participar do Pêssar, e ele pega uma bacia e uma toalha e começa a lavar os pés dos discípulos. Porque naquela época, quando os senhores chegavam em suas casas, os seus servos, os seus escravos iam lavar os seus pés. Meu pai no interior, quem é do interior, chegava do trabalho no final da tarde, lavava os pés e colocava em cima de um cepo de madeira para enxugar na porta de casa, para tirar a poeira dos pés. Então Jesus fez o inverso. Em vez de ele pedir aos discípulos para lavar os pés dele, ele foi lavar os pés dos discípulos. Pedro, ao contrário, ficou contrariado, não aceitou de forma: não, Senhor, o meu você não vai lavar, pode ficar tranquilo. Aí Jesus disse: Pedro, quem não permitir que eu faça isso, não terá parte comigo. Aí ele disse: então lava os pés, as mãos, os braços, a cabeça, o que o Senhor quiser, lava tudo, eu já estou entregue. Por que é que Pedro não aceitou? Não é porque ele fosse bonzinho, é porque, ao contrário de alguém que se imagina, Pedro era rico. Pedro tinha uma casa muito boa em Cafarnaum, é tanto que Jesus foi morar na casa dele. Foi o primeiro escolhido. Pedro não morava com a sogra, ao contrário do que decidi, não. A sogra que morava com ele.
Porque no judaísmo, ainda hoje, quem herda são os filhos, não as viúvas. Por isso que Jesus protegia tanto a viúva. Fala do óbolo da viúva, a pobrezinha só tinha 10 centavos. Porque as viúvas e os órfãos, pode ver no Evangelho, é uma solicitação plena de Jesus que não desprezem as viúvas e os órfãos. Não desamparem as viúvas e os órfãos, porque ele sabia, conhecia, isso é um costume judaico. Então Pedro tinha servos que faziam isso, por isso que ele não quis que Jesus fizesse dele. Então Jesus introduziu o lava-pés, que a igreja continua a fazer hoje, e aqui foi o local. Isso aqui é o cenáculo, que fica em Jerusalém, no Monte Sião, acima da tumba de Davi, um primeiro andar, uma casa realmente que foi o local onde se diz que Jesus realizou a última ceia. Hoje é um local livre. Livre, diga assim, não tem ninguém, é dono, é tombado. Então, todo mundo chega aí, utiliza. Aqui tem marcas do muçulmano, da invasão do tempo das cruzadas e dos otomanos. E aqui Jesus também acrescentou outra coisa. O que foi? Além do lava-pés, além da cerimônia judaica que ele realizou, o que foi que ele fez mais? O que é que ele acrescentou para nós? Essa é a mais importante para a gente. Observe como Jesus foi magnífico. Ele fez um projeto que ele enviou Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, libertou o povo, levou para Jerusalém, e agora ele vem, ele mesmo, numa segunda etapa, relembrar a importância de se viver, porque ele não veio destruir a Torá nem os profetas, implantar o seu evangelho e deixar a promessa da terceira revelação. Tudo foi feito aqui. Ele relembrou a primeira, viveu a segunda e preparou a terceira. Então eu considero esse local aqui um local para nós cristãos espíritas sagrado. E sobretudo para nós espíritas. Porque quando ele termina a refeição, ele tinha dito aos discípulos: esta será a minha última refeição com vocês. Imaginem que notícia ele deu para os discípulos. Estavam todos muito tristes. E João nos narra lá no capítulo 14, que Jesus diz, o seu evangelho, que Jesus disse: não se turbe o vosso coração. Credes no Pai e credes também em mim. Eu vou ao Pai e eu rogarei que Ele vos envie um outro Consolador. O Espírito da verdade que o mundo não conheceu, mas que vocês os conhecerão. E Ele ficará com vocês até a consumação dos séculos. Então, Ele estava lançando ali a semente da terceira revelação através do Espírito da verdade que Ele enviou e que codificou através de Allan Kardec. Então, aqui nós temos um ponto central nesse local, onde se relembra a primeira, se estabelece a segunda e se prepara a terceira. Então esse é um lugar que eu entro aqui praticamente todo ano, mas toda vez que eu entro aí, eu me emociono. Tem uma energia, algo muito forte, porque esse lugar é muito belo. Daí você avisa o Vale do Cedron, o Monte das Oliveiras, você está no centro da cidade de Davi, o Monte Sião, onde Davi se estabeleceu, a chamada cidade de Jerusalém, comprada ao rei Salém, né? Por ele, naquela gleba, aí. Ele está enterrado aí embaixo, onde nós estamos aqui, ele está no subsolo. E com a frase que diz assim, Davi Melech Israel, Raiai Vekaiai. Ou seja, Davi, rei de Israel, vive e reviverá. Que é uma mensagem reencarnacionista. E o Espiritismo, o que é que diz sobre tudo isso? Não é? A gente já veio preparado de lá. Não foi por acaso que nós estamos no contexto. Então a doutrina espírita, embora sendo uma doutrina cristã, entende de forma diferente alguns dos ensinamentos das igrejas cristãs. Na questão da ressurreição para nós espíritas, Jesus apareceu a Maria de Magdala, ou Maria de Madalena, e aos discípulos com seu corpo
espiritual, que chamamos de perispírito. E aí muda todo o conceito, desde Daniel 12, que dizia que muitos que dormem no pó despertarão, desde Ezequiel 37, até agora o cristianismo diz o seguinte, que Jesus ressuscitou com o corpo. Não é assim? Se discute com isso. No entanto, só fechando aqui, entendemos que não houve uma ressurreição corporal física. Jesus de Nazaré não precisou derrogar leis naturais do nosso mundo para afirmar o seu conceito de missionário. E tem um grande apóstolo de Jesus que fala de ressurreição com uma propriedade que eu acho que Kardec falou porque ele precisava trazer a sua condensação do processo, mas Paulo de Tarso dá toda a receita. Os evangelistas tentaram ou trouxeram uma narrativa que dá a entender que Jesus teve um corpo físico na ressurreição. Mas Paulo de Tarso, quando pergunta a ele, leiam a primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. É só sobre ressurreição. E aí ele diz assim, me perguntam como será a ressurreição dos mortos. Primeiro, a ressurreição é para todos. Jesus diz em João 5, 28 e 29, todos os que dormem no pó ressuscitarão, despertarão. Todos. Aquele que já evoluiu o suficiente, vai para o mundo espiritual, para o reino dos céus, ou para a vida eterna. E aqueles que não ainda evoluíram suficientemente, conforme a doutrina, conforme o próprio judaísmo, porque Paulo era judeu, fariseu da tribo de Benjamim, doutor da lei, conhecia o que estava dizendo, esses serão julgados e recomeçarão de onde falharam. Há muita gente que diz que Hebreu 9, 20 e 27 nega a reencarnação. De forma nenhuma. Paulo diz que a gente só morre uma vez, esse corpo físico só morre uma vez. E depois vem o julgamento. Por que ele diz que depois vem um julgamento? Porque a cada vida tem um julgamento. A cada corpo físico utilizado pelo Espírito tem que fazer um balanço. Não é assim? Quem trabalha numa repartição, quem trabalha numa missão terminada, faz um balanço, vê o que foi positivo, foi negativo, se não venceu, recomeça de onde falhou. Não seria diferente conosco. Deus nos dá a chance da gente recomeçar. E Paulo diz assim, me pergunta como será a ressurreição dos mortos e com que corpo volta. Por que pergunta com que corpo volta? Porque havia mais de um, eles conheciam o Guigu Neshamot, que em hebraico significa rodas da alma. Então a gente vive mais de uma vez. Se você vive mais de uma vez, me explique, Paulo, se há uma ressurreição, qual é o corpo que volta? Porque acreditavam que a ressurreição era física. Como muitos, infelizmente, no pleno século XXI, ainda pensam assim. E Paulo diz assim, insensato, para não dizer assim, burro. Ele foi suave, foi diplomático, era educado, era fino. Ele diz assim, insensato, o que semeias não renasce antes de morrer. Quer dizer, ele começa a falar exatamente do que acontece com a gente, não é? Há um corpo material e há um corpo espiritual. Semeado corpo animal, ressuscita corpo espiritual. Semeado na corrupção, ressuscita incorruptível. Semeado na tristeza, ressuscita na alegria. E aí ele diz assim, olha, o que eu quero dizer para vocês, para fechar. Mateus capítulo 15, primeira carta aos Coríntios, desculpe. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 50. O que eu quero dizer a vocês é que carne e sangue, basar vedam, em hebraico, não herdam o reino dos céus. Vocês viram ali a questão do cordeiro? O judeu não come sangue. Se você falar em galinha cabidela para ele, sai correndo feito o diabo da cruz. Ele não tem nada com sangue, ele come, porque o sangue é vida. Tudo. Por isso que o animal é sangrado e o sangue é devolvido à natureza. Eles comem a carne. Porque para eles o corpo físico é composto de duas partes: carne
e sangue. Por isso que ele diz na carta aos Coríntios, o que eu quero dizer para vocês é que carne e sangue não herdam o reino dos céus. Então, Paulo é quem melhor fala de ressurreição. É quem melhor explica que quem ressuscita é o perispírito. Você vê, Jesus foi visto em perispírito. É tanto que Maria de Madalena quis tocá-lo e ele disse, não me toques. Porque ela ia se assustar. Qual é a reação da gente quando encontra alguém que gosta? É abraçar. E abraçar e não encontrar nada seria um choque. Não me toques porque ele justificou, porque eu ainda não fui ao Pai. Mas vai dizer aos discípulos o que vocês viram e que Jesus era realmente um grande psicólogo, porque quando ele fazia qualquer coisa, ele chamava uma mulher e dizia, não conte para ninguém. Não é? Num minuto, a Galiléia, Samaria e Judéia já sabia de tudo. Não, você pode pegar o Evangelho de Mateus agora, pega aí, veja lá, quando ele diz assim, vai contar aos discípulos o que você viu. Aí Mateus diz assim, e ela foi correndo. Ela foi andando, não. Ela chegou lá esbafurida de correr para contar a novidade. Olha, Jesus dizia, não conte, já contava, imagine pedindo que contasse. Aí ela chegou num minuto, ela fez carreira lá de Jerusalém até onde os discípulos estavam para contar a história. Então, Jesus teve um corpo perispiritual. E Kardec, para quebrar vamos dizer assim, tirar as arestas ou quebrar qualquer dúvida, ele diz assim, se Jesus teve um corpo fluídico, foi na ressurreição. Quer dizer, ele acaba com a história a teoria de Rustem e ainda auxilia a entender a ressurreição. A Páscoa judaica pode ser interpretada como a nossa libertação da ignorância, das mazelas humanas, para o conhecimento, o comportamento ético, moral. A travessia do Mar Vermelho representa as dificuldades para a transformação. A Páscoa cristã representa a vitória da vida sobre a morte, do sacrifício pela verdade e pelo amor. Jesus demonstrou que pode executar homens, mas não se consegue matar as grandes ideias renovadoras, os grandes exemplos de amor ao próximo e de valorização da vida. Para nós espírita, a Páscoa tem que ser vivida todos os instantes da nossa vida, todos os momentos. É por isso que nós não temos ritual, nem datas para celebrar Páscoa, Natal, Ano Novo. Nós temos uma doutrina que prega a reforma íntima. E a reforma íntima não tem data para isso. É qualquer dia, qualquer hora, como diz a música de Luiz Airão, onde a gente se vê, onde a gente se encontrar, seja onde for, reforma íntima, mudança, perdão, amor, fraternidade. É isso que Jesus quer de nós. Ele não quer que a gente seja, que se nenhum de vós se perderá. Não se perderá nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou. E o profeta Jeremias, no capítulo 31 do seu livro, ele diz assim: Deus não se alegra com a perda do ímpio. Se Deus não quer que o ímpio se perda, e Jesus não quer que a gente se perca, nós não vamos nos perder. Nós temos, na verdade, resumindo, a nossa doutrina vê a ressurreição de Jesus como a primeira prova da imortalidade da alma. A morte existe, os mortos não. Nós estamos aqui e todos nós vamos ressuscitar um dia. Quando Marta diz assim: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, falando de Lázaro, Jesus diz: teu irmão viverá. Olha aí. Eu sei, Senhor, que ele vai ver. Teu irmão ressuscitará. Eu sei, Senhor, que ele ressuscitará na ressurreição do último dia, porque o judeu acredita assim. Várias reencarnações. Quando você não precisar mais reencarnar, você ressuscita, que não vai voltar mais. Aí há uma ressurreição final. Jesus, como não precisou reencarnar, ele veio em missão,
Ele teve a verdadeira ressurreição que todos nós trabalhamos todos os instantes para um dia ter. Chega lá, diz assim, olha Eva, não vai voltar mais. Que notícia boa, hein? Eu não posso pensar assim, que se eu chegar lá, o meu débito, eu sei o tamanho que está, Deus sabe. Eu trabalho incessantemente com essa esperança de diminuir a conta. Porque muita gente diz assim, acreditar na reencarnação é desfazer da passagem de Jesus aqui. Eu digo pelo contrário. Jesus passou aqui, deixou um evangelho maravilhoso, para que se a gente tiver a condição de viver esse evangelho, a gente vai reencarnar menos, é ou não é? Então o objetivo de Jesus é diminuir as nossas voltas aqui, porque você tem que ir a Recife todo ano e voltar, Tá bom, já conheço a estrada, já conheço os caminhos, mas enquanto você não pagar o último centavo que deve lá em Casa Forte, você está voltando para se saudar e não precisar ir mais. Então essa que é a grande lição para nós. Acreditar que Jesus realmente voltou em perispírito. E voltou várias vezes. Ele teve aproximadamente 15 aparições depois que foi crucificado. Apareceu Madalena, apareceu os dois na estrada de Emaús, a Tadeu e Cleófas, apareceu aos 11 sem Tomé, depois aos 10 sem Tomé, depois aos 11 com Tomé, e foi aparecendo até que a última vez que ele aparece é no Monte das Oliveiras, mas já não mais ninguém vendo o seu perispírito. Agora uma luz que veio no Pentecostes, naquela forma de trazer a lição da mediunidade universal para a nossa renovação, para o nosso reequilíbrio, para a nossa vitória da vida, ou da verdadeira vida, sobre a morte. Porque a morte só existe enquanto a gente não se aperfeiçoou. Não é assim? A gente vai precisar gastar corpo até o dia em que a gente atinja a luz. Que ali não tenha mais nada, não precise mais de voltar. Porque nós seremos luzes com Jesus. Ele diz, vós sois a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Brilhe a vossa luz diante dos homens. Aí é para nós espíritas, para que vejam as vossas boas obras. Porque você só tem luz se você tiver obras. Não adianta dizer que Deus é maravilhoso, Jesus é misericordioso, palma para Jesus, eu amo Jesus, se a gente não faz a vontade dele. Isso é que é importante. Então eu queria dizer a vocês que trabalhemos para as nossas ressurreições. O que é de Jesus já aconteceu. E a doutrina espírita está aí como um canal perfeito, adequado e tudo o que a gente precisa para atingir a ressurreição final, a vida eterna, como dizia Jesus, como nos ensinou. Embora não acreditando na necessidade de que a gente celebre Páscoa, mas nós estamos vivendo um período que estamos recordando. Mas que, como Jesus deixou essa lição maravilhosa de amor e da felicidade a gente saber que existe uma vida além dessa, agradeçamos a Ele por esta oportunidade e tenhamos todos uma boa Páscoa. Uma boa noite a todos. Passe virtual. Depois de iniciado o passe, não pense em mais nada. Mentalize sua casa, sua família e seus desejos. Usando a sala de passe virtual do Instituto André Luiz, esteja convicto de que realmente precisa tomar um passe. Não use a sala somente por curiosidade. Visitando a sala por visitar de maneira informal, deixará de usufruir dos seus benefícios quando dela necessitar realmente. Utilize a sala com gratidão e respeito, como faria num centro espírita material. Aconselhamos a utilização da sala apenas uma vez por semana,
salvo em caso de grande necessidade. Em silêncio, evoque a proteção de Deus e de Jesus para o passe. Desejando, após a invocação, rogue também o concurso do seu anjo da guarda ou dos espíritos superiores com os quais tenha maior afinidade. Procure afastar de sua mente quaisquer pensamentos negativos. Respire fundo, pausadamente, com calma e confiança. Prepare-se para orar. Ore com Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Assim seja. Vamos dar início ao passe. Como as folhas envelhecidas se desprendem das árvores, deixe os sentimentos que já não servem mais se soltarem de você suavemente, mas de forma inexorável. Pequenos pontos de sofrimento e que se chamam amargura, tristeza, raiva, decepção, se vão de sua mente um a um para não mais voltar. O vento da vida leva-os para longe sem que possam retornar e refazer o vínculo pernicioso. Pouco a pouco a árvore de suas emoções vai se esvaziando de negatividade até mostrar-se limpa e pronta para a renovação. Sentindo-se leve, sem o peso das folhas mortas que se desprenderam e se foram, você recebe agora suavemente sobre o corpo e a alma a água da vida que cai em abundância dos céus. Esta água limpa, higieniza, purifica, desobstrui e tonifica todas as células do seu ser. Nada fica fora da sua ação renovadora. Ao tempo que limpa e hidrata o corpo, o líquido cristalino descedenta o espírito, aplacando a aflição, a ansiedade e a inquietação. Há em seu coração agora uma sensação de calma, limpeza e bem-estar. Um leve frio, e eis que o sol de Deus surge para aquecer e aconchegar. Os raios cariciosos penetram-no por inteiro, aquecendo-o ternamente qual um materno abraço, proporcionando conforto e segurança ao coração. Neste momento, o amor maior aquece o seu ser, afastando o gelo de toda e qualquer aflição. Nenhum outro sentimento que não o de alegria e confiança assomam à sua mente agora. Você está em paz, envolvido pelo calor que o protege. Do coração da vida, flores perfumadas para você. De alma grata e feliz, recolha as pétalas coloridas que penetram o seu ser e restauram sentimentos e emoções. Felicidade, esperança, fé, coragem e determinação passam a significar novamente vontade de viver. Mas além do perfume e da cor, a natureza neste momento lhe envia o que possui de melhor,
a capacidade infinita de restaurar-se em sublime beleza, ainda quando os golpes do mal parecem decretar-lhe o fim. As mãos divinas estão repletas de luz. Suavemente a luz transborda e se derrama sobre você, como cascata dourada de invisível e ignota essência. A alma, pouco a pouco, se impregna de doce felicidade, permitindo o renascimento íntimo dos mais nobres propósitos de elevação, progresso e realização. Banhado em sublime força, você se entrega profundamente ao doador da luz, absorvendo as energias que darão a partir de agora novo e abençoado impulso ao seu viver. Sinta agora à sua volta a presença de Jesus, que te pergunta: me chamastes? Estou aqui. O que queres de mim hoje? De que precisas? Peça, meu filho, peça, minha filha. Estou aqui para ajudar. Faça agora o seu pedido especial a Jesus, enumerando os problemas e as dificuldades que o afligem. Escutei o que pedistes, com amor e atenção. Agora, conto com a tua fé, a tua confiança em mim, para a solução dos teus problemas. Vai em paz. Te acompanharei com os olhos, não te perderei. Creia em Deus, creia também em mim. Estarei com você todos os dias, até o fim. Seja feliz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Os bons espíritos, os espíritos puros e as falanges de luz também enviam a você agora as melhores emanações de paz, saúde, alegria e refazimento, do mais altos desde as mais belas cidades espirituais até a morada dos anjos, em uníssono com o Criador, uma radiosa luz o envolve plenamente. Você não está só. O universo inteiro pulsa o amor de que se constitui, e este amor quer tocá-lo agora, em toda a sua plenitude, para que os problemas, as dores, as enfermidades e as dificuldades em geral sejam afastadas em favor da sua paz e renovação. Você está recebendo vida, vida em abundância. Guarde-a no coração. O passe está sendo finalizado. Respire pausadamente e repita agradecido: obrigado, Senhor, por este dia. Que ele me seja produtivo e feliz, como tu desejas. Assim seja. Oração para a fluidificação da água. Peço a Deus, o princípio onipresente, onisciente e onipotente, e ao Cristo planetário, forças para as legiões angélicas ou mensageiras, para que possam lutar contra o mal, em qualquer forma que se apresente, e vencê-lo. Como não existe merecimento fora do respeito à verdade, ao amor e à virtude, prometo aplicar esforços no sentido de viver a lei de Deus, compreender e imitar o verbo exemplar e cultivar nobremente os dons do Espírito Santo, carismas ou mediunidades,
sem os quais não pode haver a consoladora revelação. Rogo a Deus que enviou o Verbo modelo para entregar o glorioso Pentecostes, ou derrame de dons mediúnicos para toda a carne, para que a humanidade tenha realmente dignos medianeiros, que deem de graça o de graça recebido, nutrindo verdadeiro respeito à doutrina do caminho. Como encarnado, sujeito a necessidades, doenças, dores, aflições, e também sujeito à morte física e responsabilidade perante a justiça divina, rogo o dom do bom discernimento espiritual, assim como rogo para o corpo as energias e os fluidos a serem depositados nesta água. E como quem tanto necessita e roga, reconhecido agradeço a Deus, às legiões angélicas e socorristas e ao meu espírito guia ou anjo guardião. A ti, Senhor, nossos agradecimentos por esta hora de paz intraduzível e de infinita luz. Agora que cessou a nossa oportunidade de trabalho nos círculos da carne, nós te agradecemos os benefícios recolhidos, as aquisições realizadas, os serviços levados a efeito. Mais que nunca, reconhecemos hoje a tua magnanimidade indefinível, que nos utilizou o deficiente instrumento na concretização de sublimes desígnios. Vacilantes e frágeis, como as aves que mal ensaiam o primeiro voo longe do ninho, encontramo-nos aqui, venturosos e confiantes, ao pé de teus desvelados emissários que nos ampararam até o fim. Como agradecer-te o tesouro inapreciável de bênçãos celestes? Teu carinho santificante seguiu-nos passo a passo, em todos os minutos de permanência no Vale das Sombras, e não satisfeito, teu inesgotável amor acompanha-nos ainda nesta retirada da velha Babilônia de nossas paixões amargurosas e milenárias. Nada fizemos por merecer-te assistência bendita. Nenhum mérito possuímos, além de boa vontade construtiva. Claudicamos vezes sem número, dando pasto aos caprichos envenenados que nos obscureciam a consciência. Falimos frequentemente, cedendo a sugestões menos dignas. Entretanto, Jesus amado, converteste-nos o trabalho humilde em manancial de ventura que nos alimenta o coração, soerguido para as esferas mais altas. Desculpa-nos, Mestre, a imperfeição de aprendizes, traço predominante de nossa personalidade libertada. Não possuímos nada de belo para oferecer-te, ó benfeitor divino, senão o coração sincero e humilde. Recebe-o, Mestre, como demonstração da confiança de teus discípulos pequeninos, e enche-o de novo com as tuas sacrossantas determinações. Reconhecidos à tua inesgotável misericórdia, agradecemos a ternura de tuas bênçãos, mas se nos deste proteção e consolo, não nos retires o trabalho e o ensejo de servir. Conduze-nos aos teus outros apriscos e renova-nos por compaixão a bênção de sermos úteis em tua causa. Cheios de alegria, abençoamos o valioso suor que nos proporcionaste na esfera da carne purificadora, onde, ao influxo de tua benignidade, retificamos velhos erros do coração. Bendizemos o caminho áspero que nos ensinou a descobrir tuas dádivas ocultas. Beijamos a cruz do sofrimento, do testemunho e da morte, de cujos braços nos foi possível contemplar a grandeza e a extensão de tuas bênçãos eternas. Agora, Senhor, assinalando nossos agradecimentos aos teus emissários que nos estenderam mãos amigas, deixa que te roguemos amoroso auxílio para todos aqueles menos felizes que nós,
que ainda gemem e padecem nas sendas estreitas da incompreensão. Inspira os teus discípulos iluminados para que te representem o Espírito sublime ao lado dos ignorantes, dos criminosos, dos desviados, dos perversos. Toca o sentimento de caridade fraternal dos teus continuadores fiéis para que continuem revelando o benefício e a luz de tua lei. E ao encerrar este ato de sincera gratidão, enviamos nosso pensamento de alegria e louvor a todos os companheiros de luta nos mais diversos departamentos da vida planetária, convidando-os em espírito a glorificarem teu nome, teus desígnios e tuas obras, para sempre assim seja.